Pai, eu tenho medo de contar isso, mas não aguento mais viver essa mentira. Minha voz saía trêmula enquanto eu segurava as mãos dele, sentindo como elas gelaram quando pronunciei essas palavras. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde criança, um misto de preocupação e autoridade que fazia meu estômago revirar. O que foi, Cristina? Você está pálida, filha. Respirei fundo, sabendo que aquelas palavras iriam explodir como uma bomba na nossa família. Pai, eu ainda não me tornei mulher de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai ficou me encarando, sem entender completamente o que eu estava tentando dizer. Como assim, filha? Vocês estão casados há quase 2 anos. Foi então que a verdade mais dolorosa da minha vida finalmente saiu. Meu marido nunca conseguiu me tocar, pai. Nunca conseguiu ser homem comigo. Estou vivendo um casamento que é só uma mentira. Olá, queridos que estão me ouvindo neste momento. Meu nome é Cristina. Tenho 71 anos de idade e hoje preciso dividir com vocês uma das histórias mais devastadoras que já vivi. Uma história que guardei no meu peito por décadas, mas que agora sinto que precisa ser contada. É sobre meu primeiro casamento, quando eu tinha apenas 19 anos, e sobre um segredo tão terrível que quase me destruiu completamente. Vocês não fazem ideia do que essa mulher passou, dos horrores que vivi em silêncio, da humilhação que suportei dia após dia. Se vocês gostam de ouvir histórias reais, histórias que mexem com a alma e fazem vocês entenderem que a vida pode ser mais cruel do que imaginamos, por favor, se inscrevam no canal e deixem aquele joinha no vídeo. E me contem nos comentários de qual estado vocês estão assistindo, porque isso me deixa muito feliz, saber que essas palavras estão chegando até vocês. Bom, preparem-se, porque o que vou contar vai fazer vocês entenderem como uma jovem inocente pode ter sua vida completamente destruída por um segredo que ninguém poderia imaginar. Era o ano de 1968. Eu morava numa cidadezinha perdida no interior da Bahia, onde todo mundo conhecia todo mundo e onde os segredos eram impossíveis de esconder. Nossa casa era simples, de taipa, com chão batido e telhas de barro que faziam barulho quando chovia forte. Tínhamos um quintal grande, onde minha mãe criava galinhas e plantava mandioca, e era lá que eu passava a maior parte dos meus dias, sonhando com o futuro que eu achava que me esperava. Meu pai, seu Raimundo, era um homem duro como a terra que ele trabalhava. Passava os dias sob o sol escaldante, cultivando milho e feijão numa terra que mais parecia areia do que solo fértil. Tinha as mãos calejadas, a pele queimada pelo sol nordestino e uma personalidade inflexível que não admitia questionamentos. Para ele, as coisas na vida eram simples. Homem trabalhava na roça, mulher cuidava da casa e as filhas tinham apenas um destino possível: casar, virgem e ser mãe. Minha mãe, Dona Joana, coitada, era uma mulher que havia aprendido desde muito nova que sua voz não importava. Casou-se aos 15 anos, teve 7 filhos, sendo que 2 morreram ainda bebês. Eu era a única menina que sobreviveu. Ela passava os dias lavando roupa no riacho, cozinhando no fogão de lenha, cuidando de todos nós, sempre em silêncio, sempre obediente. Era uma mulher bondosa, mas completamente submissa, que havia aceitado que sua única função na vida era servir aos outros. E eu? Bem, eu era apenas uma menina sonhadora que bordava e costurava desde os 14 anos, criando o meu enxoval e imaginando o dia em que me tornaria esposa. Passava as tardeios na máquina de costura emprestada da vizinha, fazendo crochê e bordando toalhas, lençóis, fronhas, tudo com a esperança de que um dia teria minha própria casa, meu próprio lar. Sonhava com um marido carinhoso que me amasse, com filhos correndo pelo quintal, com uma vida diferente da que via minha mãe vivendo. Nossa cidadezinha tinha apenas uma rua principal de calçamento, onde ficavam a igreja, a farmácia, o armazém do seu João e a padaria. Era um lugar onde qualquer novidade virava assunto por semanas, onde qualquer comportamento diferente era julgado e condenado imediatamente. À noite, os jovens se reuniam na Praça da Matriz para conversar, sempre sob os olhares vigilantes dos pais e dos mais velhos da comunidade. Foi nesse ambiente que conheci Marcelo, o homem que mudaria minha vida para sempre. Mas não da forma que eu sonhava.
Marcelo tinha 27 anos e era técnico em eletrônica, uma profissão considerada muito moderna e respeitável para os padrões da nossa cidade. Ele vinha de uma família próspera da região. Seu pai, seu Benedito, era dono da única loja de móveis da cidade. E sua mãe, Dona Francisca, era uma senhora influente que participava de todas as atividades da igreja e tinha opinião sobre a vida de todo mundo. Marcelo era alto, tinha cabelos pretos sempre bem penteados com brilhantina, usava óculos de grau que davam um ar intelectual e sempre se vestia com camisas sociais impecáveis e calças bem passadas. Era considerado o melhor partido da cidade e todas as meninas da minha idade suspiravam por ele durante as missas de domingo. A família dele morava numa das casas mais bonitas da cidade, uma construção de 2 andares com portão de ferro pintado de verde e um jardim na frente que era inveja de todas as outras famílias. Seu Benedito tinha conseguido prosperar vendendo móveis para toda a região, e isso dava à família um status social que poucos possuíam naquele lugar. Marcelo frequentava a mesma igreja que nossa família, e todos os domingos eu o via no mesmo lugar, sempre na segunda fileira do lado direito, sempre com uma postura ereta e um missal nas mãos. Durante as missas, eu sentia seu olhar sobre mim, mas quando eu me virava para olhar de volta, ele desviava os olhos rapidamente e fingia estar prestando atenção nas palavras do padre. Isso durou meses, esse jogo de olhares que me deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Meu pai logo percebeu a situação e não demorou muito para tomar uma atitude. Depois de uma missa de domingo, ele fez questão de nos apresentar formalmente no adro da igreja, na frente de toda a comunidade. Marcelo, disse meu pai com aquela voz autoritária que conhecia tão bem, esta é minha filha Cristina. Cristina, este é o Marcelo, filho do seu Benedito. Marcelo tirou o chapéu, fez uma mesura respeitosa como era costume naquela época e disse: muito prazer, senhorita Cristina. Já a observava durante as missas e sempre admirei sua devoção. Senti meu rosto esquentar de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Era a primeira vez que um homem adulto, respeitável, me tratava como uma senhora e não como uma menina. O namoro que se seguiu durou 1 ano e meio. 1 ano e meio de encontros vigiados, sempre com meus pais ou irmãos por perto, sempre, seguindo as regras rígidas da nossa sociedade. Marcelo vinha me visitar aos domingos após o almoço e nós sentávamos na varanda da nossa casa, conversando sobre assuntos apropriados. O tempo, a igreja, seus planos de abrir uma oficina de concerto de rádios e televisões. Ele me falava sobre a cidade grande onde havia estudado, sobre as novidades tecnológicas que estavam chegando ao Brasil, sobre como nossa cidade estava se modernizando devagar. Durante todo o período do namoro, Marcelo nunca tentou nada além de segurar minha mão durante as caminhadas que fazíamos pela praça nos domingos à tarde, sempre acompanhados por algum familiar. Às vezes, quando se despedia, me dava um beijo no rosto, mas sempre de forma respeitosa, quase formal. Minha mãe sempre comentava: Cristina, você encontrou um bom homem. Marcelo é trabalhador, tem estudo, vem de família de bem, não deixe essa oportunidade passar. E eu concordava completamente. Estava apaixonada pela ideia do casamento, pela perspectiva de finalmente ter minha própria vida, minha própria casa, meu próprio lar. Marcelo pediu minha mão em casamento numa tarde de domingo de dezembro, exatamente 1 ano e meio depois de termos nos conhecido oficialmente. Ele havia conversado com meu pai antes, seguindo todas as tradições. Chegou em casa com um pequeno anel de ouro branco com uma pedrinha azul, se ajoelhou na varanda na frente de toda a minha família e disse: Cristina, você me faria o homem mais feliz do mundo se aceitasse ser minha esposa e construir uma família comigo. Eu disse sim, sem hesitar nem por 1 segundo. Todos bateram palmas. Minha mãe chorou de emoção, meu pai deu tapinhas orgulhosos nas costas de Marcelo. Eu estava oficial e finalmente noiva, e sentia que minha vida real estava prestes a começar. Os preparativos do casamento duraram 8 meses. 8 meses de correria intensa, de providências que pareciam nunca ter fim, de expectativas que cresciam a cada dia. Minha mãe se desdobrava para que tudo ficasse perfeito dentro das nossas possibilidades. Encomendamos meu vestido numa costureira da cidade vizinha, um modelo simples mas elegante, com saia rodada e mangas compridas de renda.
O véu era da minha avó materna, que havia sido guardado por décadas numa caixa de madeira, junto com outras relíquias da família. Durante o período do noivado, comecei a perceber algumas coisas sobre Marcelo que me deixavam intrigada, mas que eu interpretava como nervosismo natural de noivo. Ele parecia tenso sempre que ficávamos sozinhos por alguns minutos, mesmo com familiares por perto. Suas mãos suavam excessivamente quando segurava a minha, e às vezes ele parecia estar pensando em outra coisa durante nossas conversas, com o olhar distante e ausente. Uma vez, tentei tocar no assunto da nossa futura vida íntima de forma muito delicada, perguntando se ele estava ansioso para nossa lua de mel, se estava feliz porque logo seríamos marido e mulher de verdade. Marcelo ficou visivelmente desconfortável, mudou de assunto rapidamente e disse que essas eram coisas que só conversaríamos depois do casamento, quando fosse apropriado. Nosso casamento foi marcado para agosto de 1970. A cidade inteira estava convidada. Como era costume, minha mãe passou meses organizando tudo nos mínimos detalhes, mesmo com nossos recursos limitados. A festa seria no salão da igreja, seguida de um almoço simples mas farto. O cardápio incluía galinha caipira, arroz com temperos especiais, farofa de dendê, salada de tomate e cebola e doces caseiros que as mulheres da família vinham preparando há semanas. Eu estava nas nuvens de felicidade. Finalmente seria uma mulher casada, teria minha própria casa, minha própria vida. Marcelo havia alugado uma casinha pequena, mas arrumada, a 2 quadras da casa dos meus pais, com 2 quartos, uma sala, cozinha e um pequeno quintal nos fundos. A cerimônia foi tudo que eu havia sonhado. A igreja estava decorada com flores brancas e amarelas que as mulheres da comunidade haviam colhido nos quintais da vizinhança. Velas estavam acesas em todos os altares laterais, criando uma atmosfera mágica e solene. O padre Antônio, que nos conhecia desde que éramos crianças, celebrou a missa com uma homilia emocionante sobre o sacramento do matrimônio, sobre os deveres dos esposos, sobre a importância da família cristã na sociedade. Quando ele disse, "Pode beijar a noiva, Marcelo", me deu um beijo rápido, quase tímido, mais um selinho formal do que propriamente um beijo apaixonado. Mas naquele momento eu estava tão emocionada que nem prestei atenção a esse detalhe. Foi na noite de núpcias que minha vida começou a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Tínhamos alugado um quartinho numa pequena pousada da própria cidade, já que nossa lua de mel seria só no final de semana numa cidade vizinha maior. Era um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o quintal da pousada. Eu estava extremamente nervosa, como qualquer menina criada nos valores que eu fui criada. Afinal, ninguém me havia explicado direito o que aconteceria. Como seria esse momento tão importante? Minha mãe havia me dado apenas algumas instruções vagas sobre ser obediente ao marido e cumprir meus deveres de esposa, mas também estava ansiosa e curiosa. Era o momento que eu havia imaginado tantas vezes, quando finalmente me tornaria uma mulher completa, quando finalmente viveria o amor verdadeiro que havia sonhado desde menina. Coragem para algo. "Você está linda, Cristina", disse ele, mas sua voz soava estranha, forçada, como se estivesse lendo um texto decorado. Ele se aproximou de mim devagar, me beijou na boca, um beijo mais longo dessa vez, mas ainda assim havia algo errado, algo que eu não conseguia identificar. Suas mãos estavam geladas como gelo, tremiam quando tocaram meu rosto, e senti que seu corpo estava completamente tenso, rígido como uma tábua. Fechei os olhos, esperando que ele me guiasse, naquele momento que era completamente novo para mim, esperando sentir o amor que eu havia sonhado durante tantos anos. Marcelo começou a me tocar por cima da camisola, mas de uma forma hesitante, mecânica, como se estivesse se forçando a fazer aquilo, como se cada toque fosse um sacrifício doloroso. Percebi que ele estava suando frio, gotas de suor escorriam pela sua testa, e sua respiração estava irregular, como se estivesse correndo uma maratona. "Marcelo", sussurrei preocupada. "Está tudo bem? Você parece nervoso." "Está sim", ele respondeu rapidamente, mas eu sentia na minha pele que nada estava bem.
Mesmo assim, ele continuou tentando, se esforçou para deitar comigo na cama, começou a tentar tirar minha camisola com mãos que tremiam descontroladamente. Foi então que percebi que algo estava muito, muito errado. Marcelo estava tremendo como se estivesse com febre alta, sua respiração estava cada vez mais acelerada, ofegante, como se não conseguisse ar suficiente. De repente, ele parou tudo, se afastou de mim como se eu fosse fogo, sentou na beira da cama com as mãos cobrindo o rosto, fazendo um som estranho, como se estivesse engasgando. "Desculpe, Cristina", disse com uma voz quebrada que me arrepiou inteira. "Não estou me sentindo bem. Acho que estou muito nervoso. Podemos tentar amanhã?" Fiquei ali deitada, completamente confusa, machucada no meu orgulho de mulher. Mas tentei ser compreensiva como minha mãe havia me ensinado que uma boa esposa deveria ser. "Claro, Marcelo", respondi com a voz pequena. "Eu também estou nervosa, podemos esperar." Ele foi ao banheiro e demorou uma eternidade lá dentro. Quando voltou, disse que havia tomado um remédio para dor de cabeça, que estava se sentindo melhor, mas que seria melhor descansarmos. Passamos nossa primeira noite de casados dormindo lado a lado, sem que absolutamente nada acontecesse entre nós. Fiquei olhando para o teto por horas a fio, me perguntando se havia feito alguma coisa errada, se era normal maridos ficarem tão nervosos assim, se outras mulheres passavam pela mesma situação na noite de núpcias. No dia seguinte, partimos para nossa lua de mel em Salvador. Marcelo havia conseguido dinheiro emprestado com o pai para reservar um hotel mais bonito, com um quarto maior, bem decorado, com móveis elegantes e uma vista para o mar que me deixou boquiaberta. Eu estava animada, esperançosa, achando que finalmente teríamos nossa verdadeira noite de núpcias, longe da nossa cidade, longe dos olhares curiosos, num ambiente mais romântico, onde poderíamos ficar à vontade. Durante a viagem de ônibus, que durou quase 6 horas, Marcelo ficou calado a maior parte do tempo, olhando pela janela como se estivesse hipnotizado pela paisagem. Quando tentei conversar sobre o hotel, sobre nossos planos para os próximos dias, sobre como seria bom finalmente estarmos sozinhos como marido e mulher, ele respondia com monossílabos, como se minha presença o incomodasse. Parecia estar em outro mundo, completamente desconectado de mim e do que deveria ser nossa lua de mel romântica. Chegamos ao hotel no final da tarde, quando o sol já estava se pondo no horizonte do mar. O quarto era realmente lindo, com uma cama grande coberta por lençóis brancos impecáveis, cortinas de veludo vermelho, um banheiro com banheira grande onde eu sonhei que poderíamos tomar banho juntos. Tomamos banho separadamente, jantamos no restaurante do hotel, mas Marcelo mal tocou na comida. Dizia que estava sem apetite, que o estômago estava embrulhado de nervosismo. Tentei animá-lo, falei sobre como o lugar era bonito, sobre como éramos sortudos por estar ali juntos, mas ele apenas concordava com a cabeça, sem realmente me ouvir. De volta ao quarto, tentei criar um ambiente romântico como as outras mulheres mais velhas da família haviam me orientado. Apaguei as luzes fortes, deixei apenas um abajur aceso, me perfumei com o perfume que havia ganhado de presente de casamento, coloquei outra camisola ainda mais bonita que havia trazido especialmente para a lua de mel. Marcelo me disse novamente que eu estava bonita, mas sua voz continuava automática, sem emoção, como se fosse apenas um cumprimento de cortesia. Quando nos deitamos, ele tentou de novo, dessa vez parecendo mais determinado, como se tivesse passado o dia todo se convencendo mentalmente de que precisava fazer aquilo. Começou a me beijar com mais intensidade, a me tocar com mais determinação, tentou ir mais longe do que havia tentado na noite anterior. Mas o mesmo padrão terrível se repetiu de forma ainda mais intensa. Quanto mais ele tentava, mais nervoso ficava. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam me tocar direito. Ele suava tanto que os lençóis ficaram molhados. Sua respiração ficava tão irregular que pensei que ele fosse desmaiar. Percebi com horror que seu corpo não estava respondendo como deveria, que ele estava tentando forçar algo que claramente não estava funcionando. Em determinado momento, Marcelo começou a fazer uma força desesperada, tentando consumar nosso casamento de qualquer jeito, mas seu próprio corpo o traía de forma cruel.
Eu sentia sua frustração crescendo a cada segundo, sua angústia se transformando em algo que me assustava. Ele batia o punho na cama com raiva, xingava palavrões que eu nunca havia escutado na minha vida, dizia entre os dentes que não entendia o que diabos estava acontecendo com ele. Marcelo, para, por favor, eu disse finalmente, assustada com a violência da situação. Você está se machucando, está me assustando. Vamos tentar conversar sobre isso. Mas ele não queria conversar sobre nada. Levantou da cama como um furacão. Foi para o banheiro batendo a porta com força. Ficou lá por mais de 1 hora. Quando voltou, disse que estava com uma dor de cabeça insuportável, que precisava tomar vários remédios e dormir imediatamente. Mais uma. Noite passou sem que nosso casamento fosse consumado. Mais uma noite em que me senti rejeitada, confusa, inadequada como mulher. No terceiro dia da lua de mel, que deveria ter sido o mais romântico da nossa vida, a situação se repetiu como um pesadelo que não acabava nunca. Marcelo tentou novamente, dessa vez com uma determinação ainda mais desesperada, como se fosse uma questão de vida ou morte, como se sua masculinidade dependesse daquilo. Mas foi ainda mais doloroso assistir ao seu sofrimento, a forma como ele lutava contra seu próprio corpo, como se estivesse em guerra consigo mesmo. Foi nessa terceira tentativa fracassada que ele teve a primeira crise de pânico realmente severa que mudou tudo entre nós. No meio da tentativa de intimidade, ele começou a hiperventilar de forma assustadora, a suar como se estivesse numa sauna. As mãos dele ficaram roxas, geladas. Disse que sentia o peito sendo esmagado, que não conseguia respirar, que ia morrer ali mesmo. Fiquei completamente desesperada, sem saber o que fazer. Nunca tinha visto nada parecido na vida. Chamei a recepção do hotel em pânico. Eles subiram correndo e indicaram um médico da cidade. O doutor chegou em 15 minutos. Examinou Marcelo, que estava branco como um papel. Disse que era uma crise de ansiedade aguda muito severa. Receitou calmantes fortíssimos e disse que seria melhor procurarmos ajuda médica especializada quando voltássemos para casa. Às vezes acontece com homens jovens. O médico tentou nos tranquilizar, mas eu vi no olhar dele uma preocupação que ele tentava esconder. O nervosismo do casamento, a pressão de ser homem, tudo isso pode causar essas crises. Com o tratamento adequado, geralmente melhora. Mas no fundo do meu coração, eu já sabia que aquilo não era só nervosismo de noivo. Era algo muito mais profundo, muito mais complicado. Voltamos da lua de mel sem que nosso casamento fosse consumado, sem que eu deixasse de ser tecnicamente virgem e isso me deixava não só envergonhada, mas completamente perdida sobre meu papel como mulher. Não podia conversar com ninguém sobre aquilo porque, afinal, quem falaria abertamente sobre intimidade matrimonial naquela época? Era um assunto completamente tabu, algo que as mulheres não discutiam nem mesmo entre irmãs. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão vivendo situações impossíveis, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar esperança a quem já perdeu a fé no amor. Gratidão imensa por me ouvirem até aqui. Em casa, nossa vida se transformou numa rotina estranha e dolorosa, que eu não sabia como quebrar. Marcelo procurou ajuda médica, como o doutor de Salvador havia recomendado. Começou um tratamento com um psiquiatra na cidade maior mais próxima, Dr. Medeiros, um homem já bem velho que atendia numa salinha escura em cima da farmácia central. Marcelo fazia as consultas toda quinta-feira. Saía de manhã cedo de ônibus e voltava sempre no final da tarde, sempre calado, sempre mais introspectivo do que quando havia saído. Eu tentava ser a esposa compreensiva e paciente que me ensinaram a ser. Afinal, ele estava doente, precisava do meu apoio incondicional. Cuidava da nossa casa pequena com todo o carinho, fazia suas comidas preferidas, tentava criar um ambiente tranquilo e acolhedor para ajudar na sua recuperação. Mas as semanas foram passando, transformando-se em meses, e absolutamente nada mudava entre nós. Marcelo continuava se esquivando de qualquer intimidade comigo, como se eu fosse uma irmã ou prima distante que morava na mesma casa. Dormíamos na mesma cama todas as noites, mas havia uma distância enorme entre nós, como se houvesse uma parede de concreto invisível no meio do colchão. Ele me tratava com educação, mas sem nenhum calor, nenhuma paixão, nenhum desejo.
um beijinho no rosto pela manhã antes de sair para trabalhar, um boa noite, Cristina, educado antes de dormir e absolutamente nada mais. Eu era uma jovem de apenas 20 anos, com todos os desejos e necessidades naturais de uma mulher da minha idade, mas estava vivendo como uma freira em clausura. As pessoas da cidade começaram a fazer perguntas que me deixavam com vergonha de sair de casa. Na igreja, na feira, na padaria, as senhoras mais velhas faziam comentários aparentemente inocentes. Então, Cristina, quando é que... Teremos novidades por aqui? Já faz tempo que vocês casaram, né? Quando vem o primeiro netinho? Eu ficava vermelha de vergonha até a raiz do cabelo. Não sabia o que responder. Murmurava algo sobre quando Deus quiser, mas por dentro eu morria de humilhação. Como explicar que o problema não era comigo, que nem sequer havia tido a oportunidade de tentar engravidar? Os meses foram se arrastando e nossa vida seguia naquela rotina estranha e sufocante. Marcelo trabalhava na oficina, durante o dia, consertando rádios e televisões com uma habilidade técnica que todos admiravam. Voltava para casa no final da tarde. Jantávamos juntos em silêncio sepulcral. Assistíamos aos programas no rádio. Íamos dormir. Éramos como dois completos estranhos dividindo o mesmo teto, a mesma cama, a mesma vida que não era vida de verdade. Eu passava os dias sozinha em casa, fazendo os afazeres domésticos como um robô, mas minha mente estava sempre voltada para a nossa situação impossível. Lavava roupa no tanque do quintal, estendia no varal, varria a casa, preparava as refeições, mas tudo isso me parecia completamente sem sentido quando não havia amor verdadeiro, quando não havia a perspectiva de formar uma família de verdade. Comecei a desconfiar que havia algo muito mais profundo que Marcelo não estava me contando, algo que ia além dos problemas de nervosismo que o médico havia diagnosticado. Durante suas crises de ansiedade, que ainda aconteciam ocasionalmente, principalmente quando tentava se aproximar de mim, ele falava coisas estranhas, palavras soltas que eu não conseguia entender direito. Às vezes, no meio da madrugada, ele acordava suando frio, murmurando nomes que eu não conhecia, falando coisas sobre não poder ser diferente, sobre tentar ser normal. Era como se ele estivesse lutando uma guerra secreta dentro da própria cabeça. Uma guerra que eu não compreendia, mas que estava destruindo nosso casamento dia após dia. De 1971, quase 1 ano e meio depois do nosso casamento, quando finalmente não consegui mais guardar aquele segredo sozinha. A pressão estava me sufocando como uma pedra gigante no peito, me impedindo de respirar, de viver, de ser quem eu deveria ser como mulher. Eu precisava conversar com alguém, precisava tirar aquele peso que estava me matando por dentro. Numa tarde de domingo abafada, depois do almoço, quando Marcelo havia saído para visitar a família dele como sempre fazia, religiosamente, resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Fui até a casa dos meus pais com o coração disparado, sabendo que seria uma conversa que mudaria tudo, que não haveria volta depois daquilo. Minha mãe estava na cozinha, lavando a louça do almoço familiar, cantarolando baixinho uma música que costumava cantar quando eu era criança. Era uma cena doméstica tão familiar, tão reconfortante, que por um momento hesitei. Pensei em dar meia volta e continuar, fingindo que estava tudo bem, mas não podia mais viver aquela mentira. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde havia comido durante toda a minha infância, onde havia compartilhado sonhos e confidências com minha família, onde nunca imaginei que teria que confessar algo tão humilhante. Fiquei alguns minutos em silêncio, tentando encontrar coragem para falar, observando minha mãe, enquanto ela secava os pratos com aquela paciência infinita que sempre teve. Mãe, comecei com a voz, tremendo como folha no vento. Preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito séria. Ela parou imediatamente o que estava fazendo, se virou para mim com aquela expressão de mãe preocupada que eu conhecia desde sempre. O que foi, minha filha? Você está com uma cara terrível. Está acontecendo alguma coisa grave? Respirei fundo. Senti meu coração batendo tão forte que pensei que ele fosse sair pela boca, e disse as palavras mais difíceis da minha vida inteira. Mãe, eu ainda... Sou moça solteira.
O prato que minha mãe estava secando escorregou das suas mãos e se estilhaçou no chão de cimento da cozinha com um barulho que ecoou como um tiro. Ela ficou parada como uma estátua, me olhando com uma expressão de choque, horror e incredulidade que nunca vou esquecer enquanto eu viver. Como assim, Cristina? Como é que pode? Vocês estão casados há mais de 1 ano e meio? As lágrimas que eu vinha segurando há meses finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto como uma chuva que não para nunca. Ali, na cozinha da minha mãe, contei tudo para ela. A lua de mel fracassada que foi um pesadelo, as tentativas frustradas que me deixavam me sentindo menos mulher a cada noite, as crises de pânico do Marcelo que me assustavam, a distância fria que havia se instalado entre nós como um muro de gelo, a pressão social que me deixava louca de vergonha. Falei sobre a solidão terrível em que vivia, sobre as perguntas das pessoas que me faziam querer me esconder embaixo da terra, sobre a sensação de estar desperdiçando minha juventude numa situação que não fazia sentido algum. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, absorvendo cada palavra que eu havia dito, processando a gravidade da situação. Quando finalmente falou, sua voz estava séria, preocupada, mas também determinada de uma forma que me surpreendeu completamente. Cristina, isso não é normal. Casamento que não é de verdade não é casamento coisa nenhuma. Você está vivendo uma mentira terrível que vai acabar com sua vida. Ela limpou as mãos no avental floreado, se sentou na cadeira ao meu lado e segurou minhas mãos com uma força que me deu coragem. Filha, eu sempre fui uma mulher de poucas palavras sobre essas coisas íntimas, mas você precisa saber uma coisa. No casamento, marido e mulher têm que se unir como Deus manda, como a natureza pede. É assim que vêm os filhos, é assim que se forma uma família de verdade. Se Marcelo não consegue ser seu marido de verdade, então há algo muito errado nessa história toda. Naquele momento, minha mãe se transformou completamente diante dos meus olhos. A mulher submissa e silenciosa que eu conhecia a vida toda deu lugar a uma mãe feroz e determinada, disposta a lutar pela felicidade da filha. Você vai ter que contar isso para seu pai, ela disse com uma firmeza na voz que me deixou impressionada. Seu Raimundo precisa saber o que está acontecendo com sua filha. Isso não pode continuar assim nem mais um dia. Mãe, eu tenho muita vergonha, eu disse chorando como uma criança perdida. Como vou falar uma coisa dessas com papai? Como vou explicar que meu marido não me quer como mulher? Filha, vergonha é você continuar desperdiçando sua mocidade nessa situação maldita. Você é uma mulher jovem, bonita, tem direito a ser feliz, a ter filhos, a viver uma vida completa. Não pode jogar seus melhores anos no lixo por causa de um homem que tem problemas que não sabemos nem quais são. Naquela mesma noite, minha mãe conversou com meu pai. Ouvi os dois conversando no quarto deles, a voz dele ficando cada vez mais alterada, conforme minha mãe ia contando a situação terrível em que eu me encontrava. Era assustador ouvir meu pai, normalmente tão controlado, perdendo a paciência daquela forma. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, antes mesmo do sol nascer completamente, meu pai apareceu na minha casa. Marcelo havia saído para trabalhar e eu estava sozinha, fazendo o café da manhã que ele não tomaria, como sempre acontecia. Cristina, meu pai disse, entrando na cozinha com aquela cara que eu conhecia muito bem, a cara de quando ele estava controlando uma raiva muito grande. Sua mãe me contou tudo. Senta aí que nós vamos conversar direito sobre essa situação. Sentei na cadeira da cozinha, com as mãos tremendo, preparada para o pior. Meu pai puxou uma cadeira, sentou na minha frente e me olhou diretamente nos olhos. Filha, isso que está acontecendo aqui não é casamento. Você é uma mulher casada há mais de 1 ano e continua moça. Isso é uma situação que não pode continuar de jeito nenhum. A voz dele estava controlada, mas eu sentia a raiva fervendo por baixo da calma aparente. Marcelo tem algum problema sério que ele não está te contando. Pode ser problema de homem, pode ser problema na cabeça, pode ser outras coisas que eu nem quero imaginar. Mas uma coisa eu te digo, você não vai desperdiçar sua vida toda por causa disso. Meu pai se levantou, caminhou pela cozinha pequena como um animal enjaulado, voltou a se sentar com uma expressão ainda mais determinada. Eu vou conversar com Marcelo hoje mesmo. Vou dar um prazo para ele resolver essa situação ou explicar direito o que está acontecendo.
Se em 2 meses as coisas não mudarem completamente, você vai pedir a anulação desse casamento. Pai, mas e o que as pessoas vão falar? E a vergonha que vamos passar? Cristina, deixa as pessoas falarem o que quiserem. O que importa é sua vida, sua felicidade, seu futuro. Você merece ser mãe, merece ter uma família de verdade, merece ser amada por um homem que te deseje. Não vou deixar minha filha apodrecer numa situação dessas enquanto eu estiver vivo. Se você chegou até aqui nessa história terrível e sente que essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, eu quero pedir um gesto de carinho. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe aquele joinha no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias verdadeiras para vocês. E me conta nos comentários, você já passou por alguma situação difícil no casamento? Como foi? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. Naquela tarde, meu pai foi até a oficina de eletrônicos onde Marcelo trabalhava. A conversa foi tensa, constrangedora, dolorosa para todos os envolvidos. Marcelo tentou explicar que estava em tratamento médico, que as coisas poderiam melhorar com o tempo, que só precisava de mais paciência da minha parte. Meu pai foi direto como uma bala. Disse que a situação não era justa comigo, que eu merecia um marido de verdade, que não podia continuar sendo tratada como uma irmã quando deveria ser tratada como esposa. Marcelo, meu pai disse, segundo me contou depois, você é um rapaz de boa família, educado, trabalhador, mas se você não consegue ser marido da minha filha como Deus manda, então vocês não deveriam estar casados. É simples assim. Marcelo chegou em casa naquela noite completamente transtornado, mais nervoso do que eu já havia visto. Disse que meu pai havia sido muito duro com ele, que não era justo pressionar alguém que estava doente e fazendo tratamento. Mas percebi algo diferente no comportamento dele naquela noite. Havia um desespero novo nos olhos dele, como se meu pai tivesse tocado numa ferida muito profunda, numa verdade que ele não queria encarar. E durante as semanas seguintes, Marcelo fez algumas tentativas desesperadas de salvar nosso casamento. Tentativas que foram ainda mais dolorosas de assistir do que seu distanciamento anterior. Tentou novamente se aproximar de mim intimamente, mas sempre com o mesmo resultado terrível. Seu corpo continuava não respondendo como deveria, as crises de ansiedade voltavam com força total e nós dois ficávamos cada vez mais frustrados e constrangidos com toda aquela situação impossível. Foi numa dessas tentativas desesperadas, numa noite quente de setembro de 1971, que finalmente descobri a verdade que explicava tudo. Uma verdade tão chocante que mudou completamente minha compreensão sobre meu marido e sobre mim mesma. Marcelo havia tentado mais uma vez consumar nosso casamento, dessa vez com uma determinação quase violenta, como se sua vida dependesse daquilo. Como sempre, começou bem, parecendo convencido de que dessa vez conseguiria, mas logo seu corpo começou a trair suas intenções da forma mais cruel possível. Ele ficou cada vez mais nervoso, ansioso, desesperado, começou a tremer como se estivesse com febre altíssima. De repente, no meio da tentativa frustrada, ele parou tudo abruptamente, sentou na beira da cama e começou a chorar. Não era um choro contido de homem, era um choro desesperado, profundo, de alguém que não aguentava mais carregar um peso terrível. Cristina, eu não consigo mais viver essa mentira maldita, ele disse entre soluços, que cortavam meu coração. Sentei na cama ao lado dele, coloquei a mão no ombro dele que estava tremendo e disse: Marcelo, me conta o que está acontecendo de verdade, por favor. Me conta a verdade que você está escondendo. Ele levantou o rosto molhado de lágrimas, me olhou com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar e disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Cristina, eu nunca consegui sentir por você o que um marido deve sentir pela esposa. Nunca consegui te desejar como mulher. Meu coração disparou como um cavalo selvagem. Como assim, Marcelo? O que você está querendo dizer com isso? Eu tentei, juro por tudo que é sagrado que tentei. Quando te pedi em casamento, eu achei que conseguiria mudar, que o casamento ia me curar, que sendo seu marido, eu ia conseguir sentir o que todos os outros homens sentem pelas mulheres. Ele parou, respirou fundo como se estivesse reunindo toda a coragem do mundo para continuar falando. Mas não consigo. Cristina, por mais que eu te respeite como pessoa,
Por mais que você seja uma mulher maravilhosa e não mereça passar por isso, meu corpo não responde porque eu sei o motivo. Por que, Marcelo? Por que você não consegue me amar como sua esposa? Mais lágrimas escorreram pelo rosto dele, e ele disse as palavras que explodiram meu mundo como uma bomba. Porque desde que eu era adolescente, eu sinto algo que não deveria sentir, algo que a igreja diz que é pecado mortal, algo que minha família jamais aceitaria, algo que eu mesmo nunca consegui aceitar em mim. Meu estômago se contraiu violentamente. Eu estava começando a entender, mas ainda não queria acreditar no que estava ouvindo. Cristina, eu me sinto atraído por outros homens. O mundo parou completamente naquele momento. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como sinos tocando o fim do mundo. Marcelo era... Mas como isso era possível? Como eu não havia percebido? Como tinha acontecido aquilo comigo? Desde pequeno eu sabia que era diferente. Ele continuou com a voz quebrada pela dor. Mas me ensinaram que isso era errado, que era doença, que era coisa do demônio. Então eu lutei contra isso a vida toda. Orei, jejuei, tentei mudar de qualquer jeito. Marcelo se levantou da cama, começou a andar pelo quarto como um louco. Quando te conheci, achei que você seria minha salvação. Você era tão pura, tão boa, tão diferente de tudo que eu sentia que era sujo em mim. Pensei que casando com você, eu conseguiria me tornar normal. Conseguiria ser o homem que todos esperavam que eu fosse. Mas não conseguiu, eu disse, mais como uma constatação do que como uma pergunta. Não consegui. Ele confirmou com a voz mais triste que já ouvi na vida. E agora estou destruindo sua vida, junto com a minha. Você merece um marido de verdade, Cristina. Merece ser amada como uma mulher deve ser amada, e eu nunca vou conseguir te dar isso, por mais que eu queira. Toda a sua luta interna desde a adolescência, como havia tentado se convencer de que era apenas uma fase passageira, que poderia mudar se orasse com mais fervor, se esforçasse mais, se lutasse contra aquela natureza que ele considerava maldita. Falou sobre o medo constante de ser descoberto numa cidade pequena, onde todo mundo vigiava todo mundo, sobre a pressão terrível de ser o filho exemplar de uma família respeitada, sobre como havia se agarrado ao nosso relacionamento como se fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano tempestuoso. Eu achei que se me casasse com você, se tentasse viver como um homem normal deveria viver, se me forçasse a sentir o que os outros homens sentem pelas mulheres, isso ia embora, ele disse, as lágrimas continuando a escorrer pelo rosto. Achei que estava sendo forte, que estava fazendo a coisa certa diante de Deus e da sociedade, mas só estava sendo covarde e egoísta. Estava usando você para tentar esconder de mim mesmo quem eu realmente sou. Fiquei em silêncio por um tempo, que pareceu durar horas, tentando processar cada palavra que havia acabado de ouvir, tentando entender como minha vida havia se transformado naquele pesadelo. Aquilo explicava absolutamente tudo. O nervosismo constante, as crises de pânico que me assustavam, a incapacidade total de me tocar como mulher, a distância emocional que havia entre nós como um abismo que nunca conseguíamos atravessar. Marcelo havia se casado comigo, tentando fugir desesperadamente de quem ele realmente era, e eu havia sido usada como um escudo contra sua própria natureza, como uma mentira para ele mesmo e para o mundo. A raiva veio primeiro. Uma raiva profunda, visceral, que subia do fundo da minha alma como lava de vulcão. Como ele havia podido me enganar daquela forma tão cruel? Como havia podido me usar para tentar esconder sua verdade, sabendo que estava destruindo minha vida no processo? Eu havia desperdiçado os melhores anos da minha juventude vivendo uma mentira, sendo rejeitada todas as noites por um homem que nunca poderia me amar como eu merecia ser amada, que nunca poderia me desejar como eu precisava ser desejada. Marcelo, eu disse com uma voz que eu mesma não reconheci, fria como gelo e cortante como navalha, você me roubou 2 anos da minha vida. 2 anos em que eu poderia ter encontrado um homem que realmente me amasse, que me desejasse, que quisesse construir uma família comigo. Ele abaixou a cabeça. Não conseguia me olhar nos olhos. Sabia que não havia defesa possível para o que havia feito comigo. Eu sei, Cristina.
Eu sei que fui terrivelmente egoísta, mas eu tinha tanto medo, tanta vergonha do que sentia. Achei sinceramente que conseguiria mudar, que conseguiria me tornar o marido que você merecia ter. Depois da raiva veio a tristeza, uma tristeza profunda que me cortava por dentro como 1000 facas. Tristeza por mim, que me sentia rejeitada, enganada, humilhada diante de toda a cidade. Tristeza por ele, que vivia atormentado por algo que não havia escolhido sentir, prisioneiro de uma sociedade que o condenava por ser quem era. Tristeza pela situação impossível em que nos encontrávamos, sem saída que não machucasse todos os envolvidos. E agora, Marcelo? O que vamos fazer agora com essa verdade terrível? Eu não sei, Cristina. Realmente não sei. Só sei que não posso mais mentir para você. Não posso mais fingir que sou algo que nunca vou conseguir ser. Contei para ele sobre minha conversa com meus pais, sobre a decisão do meu pai de nos dar um prazo, sobre a pressão que estava sentindo de todos os lados. Falei sobre minha solidão profunda, sobre a humilhação de ser questionada sobre filhos quando sabia que nunca conseguiríamos ter, sobre as noites em que chorava em silêncio ao seu lado, me sentindo rejeitada e inadequada como mulher. Marcelo, eu tenho apenas 20 anos. Ainda posso recomeçar minha vida. Ainda. Posso encontrar um homem que me ame de verdade. E você também merece ser feliz, merece viver sua verdade, mesmo que seja difícil numa cidade como a nossa. No final daquela conversa que mudou tudo, chegamos a uma conclusão dolorosa, mas inevitável. Nosso casamento havia sido um erro terrível desde o início, baseado numa mentira que estava destruindo nós dois. Marcelo não conseguiria mudar sua natureza por mais que tentasse, e eu não poderia continuar vivendo uma vida incompleta, fingindo ser feliz quando estava morrendo por dentro. Marcelo, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu, você tem o direito de ser quem você é, e eu tenho o direito de ser amada por alguém que realmente me deseje como mulher. Não podemos continuar vivendo essa mentira que só está nos machucando. Durante as semanas seguintes, a tensão em nossa casa ficou ainda mais insuportável do que já era. Marcelo oscilava entre momentos de alívio por ter finalmente revelado seu segredo, terrível, e momentos de pânico total, pensando no que isso significava para nosso futuro e para sua reputação na cidade. Meu pai começou a pressionar com mais força para ter uma resposta definitiva sobre nossa situação. Os 2 meses que ele havia dado de prazo estavam chegando ao fim, e não apenas nada havia mudado, como a situação havia piorado drasticamente, porque agora a verdade estava escancarada entre nós como uma ferida aberta. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, neste momento, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu Demais. Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de verdade para quem mais precisa ouvir. Foi numa manhã fria de novembro que meu pai bateu à nossa porta com aquela expressão determinada que eu conhecia muito bem. A expressão de quem havia tomado uma decisão final e não voltaria atrás. Marcelo, ele disse sem nenhuma cerimônia, entrando na nossa sala pequena. Chegou a hora de tomarmos uma decisão definitiva sobre essa situação. Não podemos mais enrolar. Marcelo tentou mais uma vez explicar que estava fazendo tratamento médico, que talvez ainda houvesse esperança, que só precisávamos de mais tempo. Meu pai foi inflexível como uma rocha. Marcelo, você é um rapaz bom, trabalhador, de família direita, mas você tem um problema que não tem cura, pelo menos não do jeito que você precisa para ser marido da minha filha. Isso é fato. A conversa foi tensa, dolorosa, constrangedora para todos nós. Marcelo tentou argumentar, disse que não queria ser julgado por algo que não havia escolhido, que não era culpa dele ter nascido diferente dos outros homens. Meu pai, com toda a sua simplicidade, mas também com sua clareza prática de homem da roça, respondeu de forma direta: Marcelo, eu não estou te julgando como pessoa, porque você não é uma pessoa má, mas estou julgando como marido da minha filha, e como marido você não serve. É simples assim. Cristina precisa de um homem que a ame completamente, que possa lhe dar filhos, que possa construir uma família de verdade com ela. Você não pode dar isso a ela. Então, vocês precisam se separar. Naquele momento, mesmo com toda a dor da situação, senti um orgulho imenso do meu pai. Ele, um homem simples do interior, havia entendido algo fundamental, que eu merecia ser feliz, ser amada, ser respeitada como mulher. Vocês vão ter que anular esse casamento. Ele concluiu com uma firmeza,
que não admitia discussão. Não há outra solução possível para essa situação terrível. A família de Marcelo ficou completamente escandalizada quando soube que estávamos considerando a anulação do casamento. Dona Francisca, a mãe dele, chegou ao absurdo de sugerir que talvez o problema fosse comigo, que eu deveria procurar ajuda médica também, que talvez não estivesse cumprindo meus deveres de esposa adequadamente. Cristina sempre foi muito magra, ela disse numa conversa. Extremamente tensa na casa deles. Talvez precise engordar um pouco, ficar mais atrativa para despertar o interesse do Marcelo. Meu pai perdeu completamente a paciência naquele momento. Dona Francisca, ele disse com uma voz que cortava o ar como um machado. O problema não é com minha filha, que é uma mulher perfeita. O problema é com seu filho, que não consegue ser marido de verdade. E se a senhora não entende isso, então o problema também é com a senhora. A situação na nossa cidade pequena ficou completamente insustentável depois daquilo. As pessoas começaram a falar ainda mais, a especular, a criar teorias malucas sobre o que estava acontecendo conosco. Alguns diziam que eu era estéril e por isso não conseguia ter filhos. Outros inventaram que Marcelo havia descoberto que eu não era virgem quando casei. Outros criaram histórias ainda mais elaboradas e maldosas sobre nossa vida íntima. O processo de anulação do casamento foi uma das experiências mais humilhantes e dolorosas da minha vida inteira. Naquela época, para conseguir a anulação, você precisava provar judicialmente que o casamento não havia sido consumado, o que significava passar por procedimentos constrangedores que nenhuma mulher deveria ter que enfrentar. Tive que passar por exames médicos humilhantes, responder perguntas íntimas e invasivas para advogados e juízes homens, enfrentar os olhares curiosos e julgadores de toda a cidade que parecia estar assistindo ao nosso drama como se fosse um espetáculo. O médico que fez meu exame confirmou oficialmente que eu ainda era virgem, o que era tecnicamente necessário para a anulação legal, mas que me deixou ainda mais humilhada e destruída por dentro. Como uma mulher de 22 anos, casada há quase 2 anos, podia estar naquela situação degradante? Durante todo esse período terrível, Marcelo estava visivelmente piorando a cada dia. As crises de ansiedade aumentaram drasticamente em frequência e intensidade. Ele começou a beber para tentar aliviar a angústia que o estava consumindo por dentro. Perdeu muito peso. Ficou com uma aparência descuidada e doentia. Ver o sofrimento dele me partia o coração, porque apesar de tudo que havia acontecido, eu sabia que ele não era uma pessoa má ou cruel, era apenas alguém tentando desesperadamente viver numa sociedade que não aceitava quem ele realmente era por natureza. Marcelo chegou a perder o emprego na oficina porque não conseguia mais se concentrar no trabalho, suas mãos tremiam tanto que não conseguia consertar os aparelhos eletrônicos. Seu Benedito, o pai dele, tentou mantê-lo trabalhando por um tempo por pena, mas as crises eram tão constantes e severas que ele não conseguia mais exercer suas funções básicas. Uma noite que nunca vou esquecer, Marcelo chegou em casa completamente bêbado, tropeçando, chorando descontroladamente, falando coisas desconexas sobre não conseguir ser normal, sobre decepcionar todo mundo que conhecia, sobre não servir nem para ser homem direito. Foi uma das noites mais assustadoras da minha vida. Cuidei dele como pude, o coloquei para dormir, fiquei acordada a noite toda fazendo vigília ao lado da cama, com medo de que ele fizesse alguma besteira contra si mesmo. No dia seguinte, quando ele acordou com os olhos vermelhos e inchados, tivemos nossa última conversa séria como marido e mulher. Cristina, ele disse com a voz rouca e quebrada, eu não posso mais fazer isso com você. Não. Posso mais fazer isso comigo mesmo. Está me matando por dentro. Marcelo, você precisa de ajuda. Ajuda de verdade, não esses remédios que só te deixam dopado sem resolver nada. Eu sei, ele disse olhando para o nada. Mas essa ajuda eu não vou encontrar aqui nesta cidade. Preciso ir embora deste lugar. Começar uma vida nova em algum lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa tentar ser quem realmente sou sem ter que mentir para todo mundo. Naquele momento entendi que Marcelo havia tomado uma decisão definitiva. Ele ia embora da nossa cidade com ou sem a anulação do casamento, com ou sem a aprovação da família, com ou sem dinheiro. Era uma questão de sobrevivência para ele.
Primeira vez desde que havíamos nos casado, tivemos uma conversa honesta e clara sobre nossos sentimentos e nosso futuro. Decidimos juntos que a anulação era a única saída possível, tanto para ele quanto para mim. Marcelo se comprometeu a colaborar com todo o processo legal, mesmo sabendo que isso significaria expor publicamente nossa situação e enfrentar o julgamento cruel de toda a comunidade. Cristina, ele me disse com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação nova na voz. Eu vou assumir toda a responsabilidade por essa situação. Vou dizer ao juiz e aos advogados que o problema é meu, que você não tem culpa alguma de nada que aconteceu entre nós. A anulação do nosso casamento foi oficializada em março de 1972, depois de um processo legal humilhante que durou meses. Durante todo esse período, enfrentamos a curiosidade mórbida de toda a cidade, os comentários maldosos sussurrados pelas esquinas, os olhares de pena e julgamento que me faziam querer me esconder dentro de casa para sempre. Muitas pessoas inventaram teorias absurdas sobre o que havia acontecido conosco. Outras simplesmente me tratavam como se eu fosse uma mulher marcada, alguém que havia falhado no papel mais básico que se esperava de uma mulher, ser esposa e mãe. Mas houve também pessoas bondosas que me apoiaram naquele momento terrível, principalmente algumas mulheres mais velhas que haviam passado por dificuldades em seus próprios casamentos e entendiam, mesmo sem saber dos detalhes, que eu havia sofrido muito. Uma semana depois da anulação ser assinada pelo juiz, Marcelo desapareceu da nossa cidade. Simplesmente sumiu numa madrugada, levando apenas uma mala com algumas roupas e o pouco dinheiro que havia conseguido juntar. Deixou uma carta para os pais explicando que precisava começar uma vida nova em outro lugar, onde ninguém o conhecesse, onde pudesse tentar encontrar a paz que nunca havia tido. Nunca mais soube diretamente dele, mas, anos depois, através de conhecidos que viajavam para as cidades grandes, soube que ele havia se mudado para São Paulo, onde conseguiu encontrar pessoas que passavam pela mesma situação e grupos de apoio que o ajudaram a aceitar sua natureza sem tanto sofrimento. Espero sinceramente que ele tenha encontrado a felicidade que tanto procurava e que tanto merecia, apesar de toda a dor que causou na minha vida. Depois da anulação, minha vida se tornou ainda mais difícil do que eu imaginava. Que fosse possível. Numa cidade pequena do interior, uma mulher divorciada ou anulada era vista como uma mercadoria danificada, alguém que havia falhado em seu papel mais importante na sociedade. Eu tinha apenas 22 anos, estava no auge da minha juventude e beleza, mas era tratada como se fosse uma mulher velha e indesejável. Os homens solteiros da cidade me evitavam porque eu não era mais pura. As mulheres casadas me olhavam com desconfiança, como se eu fosse uma ameaça aos seus maridos, e os mais velhos da comunidade me tratavam com uma mistura de pena e julgamento que me doía profundamente. Era como se eu carregasse uma marca invisível na testa que dizia mulher fracassada. Passei meses trancada em casa, ajudando minha mãe com os afazeres domésticos, sem coragem de sair para a rua e enfrentar os olhares e comentários das pessoas. Foi minha prima Solange que salvou minha vida naquele período terrível. Solange era uma mulher corajosa e independente, muito à frente do seu tempo. Tinha 33 anos, nunca havia se casado por opção própria e administrava sozinha uma pensão familiar no centro de Salvador, numa casa antiga de 3 andares que havia herdado da avó. Era uma mulher decidida, de personalidade forte, que havia escolhido uma vida completamente diferente da que se esperava das mulheres da nossa família tradicional. Quando soube da minha situação, veio pessoalmente à nossa cidade me buscar. Cristina, ela me disse no primeiro dia, enquanto me mostrava o quarto que seria meu na pensão, aqui você vai ter a chance de descobrir quem você realmente é. Longe dos olhares julgadores dessa cidade pequena, longe das amarras da família, você é jovem, inteligente, bonita, tem o mundo inteiro pela frente. Não pode se deixar destruir por uma experiência ruim. A pensão da Solange recebia hóspedes de todos os tipos. Viajantes comerciais que vinham a Salvador a negócios, estudantes universitários que não tinham dinheiro para hotéis mais caros, famílias do interior que vinham à capital por motivos médicos ou legais, funcionários públicos em viagens de trabalho.
Era um ambiente completamente cosmopolita para os padrões da época, onde conheci pessoas de origens e histórias muito diferentes da minha. Pessoas que me ajudaram a entender que o mundo era muito maior e mais diverso do que eu imaginava. Meu trabalho era ajudar Solange com a administração da pensão. Recebia os hóspedes, controlava as reservas e os pagamentos, cuidava do cardápio das refeições, mantinha tudo limpo e organizado. Era um trabalho que me dava um propósito novo, que me fazia sentir útil e independente pela primeira vez na vida. Solange me pagava um salário pequeno, mas suficiente para minhas necessidades básicas. E pela primeira vez na vida, eu tinha meu próprio dinheiro, fruto do meu próprio trabalho e esforço. Era uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Cristina, Solange me dizia, frequentemente, você precisa estudar, se capacitar, se preparar para o futuro. O mundo está mudando rapidamente, as mulheres estão conquistando novos espaços na sociedade. Você não pode se contentar em ser apenas ajudante numa pensão para o resto da vida. Seguindo o conselho dela, me matriculei num curso noturno de datilografia e contabilidade básica numa escola técnica da cidade. 3 vezes por semana, depois do trabalho, eu caminhava pela rua até a escola para aprender habilidades que poderiam me dar mais independência profissional no futuro. Era estranho e, ao mesmo tempo, estimulante estar numa sala de aula aos 23 anos, cercada de meninas bem mais novas que sonhavam com empregos em escritórios da capital. Mas também era a primeira vez que eu sentia que estava construindo um futuro para mim mesma. Nos fins de semana, Solange me levava para conhecer Salvador de verdade. Íamos ao Mercado Modelo, às praias da Barra, ao Centro Histórico do Pelourinho, aos cinemas do centro da cidade. Era um mundo completamente novo para mim, que havia crescido numa cidadezinha onde a única diversão era a praça da igreja aos domingos. Vendo tanta diversidade, tanta gente diferente, tantas possibilidades de vida, comecei a entender que minha experiência terrível com Marcelo não definia quem eu era como mulher. Olhe bem, Cristina, Solange me disse numa dessas caminhadas pela cidade. Você passou 2 anos da sua vida vivendo uma mentira, sendo enganada por alguém, que não teve coragem de ser honesto com você e consigo mesmo. Agora é hora de viver sua verdade, de descobrir do que você gosta, o que te faz feliz, o que você quer da vida. Um dos hóspedes regulares da pensão era o Dr. Antônio, um advogado que vinha de Recife uma vez por mês para tratar de processos judiciais em Salvador. Era um homem elegante, educado, viúvo há 5 anos, uns 8 anos mais velho que eu. Sempre me tratava com respeito e delicadeza, desde o primeiro dia em que chegou à pensão. Dr. Antônio era completamente diferente de todos os homens que eu havia conhecido na minha vida. Tinha uma elegância natural, um modo de falar culto e educado, uma cultura que transparecia em cada conversa. Usava ternos bem cortados, sapatos de couro legítimo, tinha as mãos cuidadas e um perfume discreto, mas marcante. Mais importante ainda, ele me tratava como se eu fosse uma pessoa inteligente e interessante, não apenas uma empregada da pensão. No início, mantinha a distância profissional que Solange havia me ensinado a manter com todos os hóspedes, mas Dr. Antônio era persistente de uma forma respeitosa, simpático sem ser inconveniente. Sempre perguntava como estava meu dia, se eu estava gostando de morar em Salvador, se estava me adaptando bem à vida na capital, se tinha planos para o futuro. Senhorita Cristina, ele me disse numa das primeiras conversas que tivemos, percebo que a senhorita é uma pessoa culta e inteligente. Deve ter uma história interessante para contar. Eu sempre desconversava, mudava de assunto rapidamente, mas percebia que ele tinha uma forma genuína de demonstrar interesse pela minha pessoa, muito diferente dos olhares invasivos e julgadores que eu estava acostumada a receber na minha cidade natal. Dr. Antônio me contava sobre Recife, sobre os lugares que conhecia pelo país, sobre os livros que lia, sobre os casos jurídicos interessantes que defendia. Para mim, que havia crescido num ambiente onde cultura se resumia às festas da igreja e às conversas sobre o tempo e as plantações, era como se ele trouxesse janelas para um mundo que eu nem sabia que existia. A senhorita gostaria de conhecer Recife algum dia? Ele me perguntou numa ocasião. É uma cidade fascinante, cheia de história e oportunidades para pessoas inteligentes como a senhorita.
Lentamente, sem nem perceber, comecei a sentir algo completamente diferente pelo Dr. Antônio. Pela primeira vez na minha vida, eu estava entendendo o que realmente significava sentir o coração acelerar quando alguém chegava, ficar ansiosa esperando por uma conversa, sentir aquelas famosas borboletas no estômago quando alguém sorria especificamente para mim. Era uma sensação completamente nova, porque com Marcelo eu nunca havia sentido nada disso. Nunca havia experimentado o que era a atração genuína entre um homem e uma mulher. Solange, eu disse para minha prima numa noite, acho que estou sentindo algo especial pelo Dr. Antônio. Ela sorriu com aquele sorriso conhecedor de quem havia observado toda a evolução daquele interesse mútuo. Eu já tinha percebido, Cristina. E também percebi que ele está muito interessado em você. Mas tome cuidado. Você passou por muito sofrimento recentemente. Não se precipite nas decisões, mas também não tenha medo de ser feliz de novo. Era óbvio para todos na pensão que ele estava interessado em me conhecer melhor. E eu, pela primeira vez na vida, estava sentindo o que significava ser realmente desejada por um homem de verdade. Ele me convidou para jantar algumas vezes quando estava hospedado na pensão. Sempre respeitoso, sempre cavalheiro, sempre me tratando com uma dignidade que eu não sabia que existia. Durante essas conversas, contei para ele sobre meu casamento anulado, esperando que ele saísse correndo como a maioria dos homens faria. Mas Dr. Antônio me surpreendeu completamente com sua compreensão e maturidade. Cristina, ele me disse olhando diretamente nos meus olhos, todos nós temos uma história. Todos nós temos feridas e experiências difíceis. O que importa não é o que vivemos no passado, mas como escolhemos viver a partir de agora. Você é uma mulher inteligente, corajosa, que teve a força de sair de uma situação impossível. Isso me impressiona muito. Nosso relacionamento evoluiu de forma natural e saudável durante os meses seguintes. Depois de um ano de namoro respeitoso e verdadeiro, Dr. Antônio me pediu em casamento. Dessa vez eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não era mais uma menina romântica e ingênua que sonhava com o casamento como um conto de fadas. Era uma mulher de 25 anos que havia sofrido, aprendido, crescido, que conhecia a diferença entre uma mentira e um amor verdadeiro. Dr. Antônio me mostrava todos os dias o que era ser desejada, respeitada, valorizada como mulher. Quando ele me olhava, eu via nos olhos dele algo que nunca havia visto nos olhos de Marcelo. Desejo genuíno, admiração, amor verdadeiro. Quando ele me tocava, mesmo que fosse apenas para segurar minha mão, eu sentia uma eletricidade que corria pelo meu corpo inteiro. Uma sensação completamente nova que me fazia entender o que as outras mulheres falavam sobre paixão. Nos casamos em dezembro de 1974, numa cerimônia simples, mas linda em Salvador. Meus pais vieram da nossa cidade natal, orgulhosos de ver que eu havia conseguido refazer minha vida, apesar de todas as dificuldades. Solange foi minha madrinha, e durante a festa ela me disse: Cristina, você merecia viver esse amor verdadeiro. Depois de tudo que passou, finalmente encontrou alguém que te vê e te ama pelo que você realmente é. A diferença entre esse casamento e o anterior foi gritante desde o primeiro momento. Dr. Antônio era um homem completo que me desejava de verdade, que me fazia sentir bonita, feminina, amada em todos os sentidos. Nossa lua de mel foi no Rio de Janeiro, numa época em que viajar para lá era um luxo que poucos podiam se dar. Ficamos hospedados num hotel elegante em Copacabana, com vista para o mar, e pela primeira vez na vida experimentei o que era uma lua de mel de verdade. Nossa primeira noite como marido e mulher foi tudo o que eu havia sonhado que seria na primeira vez. Dr. Antônio foi carinhoso, paciente, apaixonado, me fez sentir como uma deusa. Finalmente, aos 25 anos, deixei de ser tecnicamente virgem e me tornei realmente mulher, no sentido pleno da palavra. Foi uma experiência tão diferente, tão linda, tão completa, que eu chorei de emoção depois. Não eram lágrimas de tristeza como eu havia derramado tantas vezes com Marcelo. Eram lágrimas de alegria pura, por finalmente entender o que era o amor físico verdadeiro entre um homem e uma mulher. Meu amor, Dr. Antônio me disse. Naquela noite, me abraçando com toda a ternura do mundo. Você é a mulher mais linda e especial que já conheci.
Vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. E ele cumpriu essa promessa de forma mais completa do que eu poderia ter imaginado. Mudamos para Recife, onde Dr. Antônio tinha seu escritório de advocacia estabelecido. A vida na capital pernambucana foi uma revelação para mim. Era uma cidade grande, cosmopolita, cheia de oportunidades e possibilidades que eu jamais havia imaginado que existissem. Dr. Antônio prosperou profissionalmente, se tornou um dos advogados mais respeitados da cidade, e eu me dediquei tanto à nossa família quanto aos estudos. Consegui terminar o ensino médio num curso supletivo, fiz um curso técnico de contabilidade mais avançado e comecei a ajudar na administração do escritório dele. Éramos uma equipe perfeita, nos complementávamos em tudo, construímos juntos uma vida próspera e feliz. Em Recife tive meus 4 filhos. Solange, em homenagem à minha prima que salvou minha vida, nasceu em 1976. João Antônio, que levou o nome do pai, veio em 1978. Maria Cristina chegou em 1980 e o caçula, Paulo, completou nossa família em 1982. Cada gravidez foi uma bênção. Cada filho que chegava era a prova de que eu havia conseguido construir a família com que sempre havia sonhado. Dr. Antônio era um pai maravilhoso, presente, carinhoso, que participava ativamente da criação dos nossos filhos. Nossa casa era sempre cheia de risadas, de amor, de harmonia. Éramos uma família feliz, no sentido mais pleno da palavra. Mas vocês devem estar se perguntando: e Marcelo, seu primeiro marido? O que aconteceu com ele depois que desapareceu da cidade? Durante muitos anos, não soube absolutamente nada sobre ele, como se ele tivesse sumido da face da terra. Mas no final dos anos 80, quase 20 anos depois da nossa anulação, recebi uma carta inesperada que mudou minha compreensão sobre tudo que havia acontecido entre nós. A carta chegou pelo correio, sem remetente identificado, escrita à mão numa caligrafia que demorei alguns segundos para reconhecer. Era de Marcelo. Ele me escrevia de São Paulo, onde havia se estabelecido definitivamente, para me contar como sua vida havia se desenrolado depois que saiu da nossa cidade. Na carta, ele me contava que havia conseguido encontrar ajuda psicológica adequada na capital paulista, que havia conhecido outras pessoas que passavam pela mesma situação, que havia aprendido a aceitar sua natureza sem tanto sofrimento. Marcelo nunca se casou novamente com uma mulher, mas, segundo me contou na carta, havia encontrado um companheiro com quem vivia há mais de 10 anos, alguém que o amava e o aceitava completamente como ele era. Cristina, ele escrevia, espero que você tenha conseguido encontrar a felicidade que tanto merecia. Sei que causei muito sofrimento na sua vida, e isso me peso na consciência até hoje. Mas quero que saiba que nunca foi por maldade, era apenas um homem perdido tentando ser algo que não era. Ele terminava a carta pedindo desculpas mais uma vez e desejando que eu fosse muito feliz com minha família. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Essa carta de Marcelo me trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Por anos carreguei uma raiva por ter sido usada, enganada, por ter desperdiçado anos da minha juventude. Mas lendo suas palavras, entendi que ele também havia sido vítima das circunstâncias, da época, da sociedade que não aceitava pessoas como ele. Hoje, com minha idade, entendo que tanto Marcelo quanto eu fomos vítimas das expectativas sociais rígidas daquela época, quando as pessoas não tinham liberdade para ser quem realmente eram. Respondi à carta de Marcelo algumas semanas depois, contando sobre minha vida feliz com Dr. Antônio e nossos filhos. Disse que o perdoava completamente, que entendia que ele havia feito o melhor que pôde numa situação impossível e que esperava sinceramente que ele fosse feliz com sua nova vida. Foi libertador escrever aquelas palavras. Foi como se uma pedra que eu carregava no peito há décadas finalmente tivesse sido removida. Nossa história, por mais dolorosa que tenha sido na época, me ensinou lições valiosas sobre amor verdadeiro, sobre honestidade, sobre a coragem de recomeçar quando necessário.
Com o Dr. Antônio, vivi 35 anos de um casamento pleno, com altos e baixos como todo relacionamento verdadeiro, mas sempre baseado no amor genuíno, no respeito mútuo e na atração real entre nós. Ele faleceu há 4 anos, deixando uma saudade imensa, mas também a certeza absoluta de que vivemos um grande amor verdadeiro. Hoje, aos 71 anos, quando vejo jovens casais enfrentando dificuldades, sempre lembro da minha história e dou o mesmo conselho. O mais importante num relacionamento é a sinceridade absoluta consigo mesmo e com o parceiro. Marcelo e eu sofremos muito porque tentamos viver uma mentira. Ele negando sua natureza, eu aceitando migalhas no lugar do amor completo que merecia. Meus filhos conhecem toda essa história desde que cresceram. Criei-os numa casa onde podiam falar abertamente sobre qualquer assunto, sobre sentimentos, sobre relacionamentos, sobre sexualidade. Minha filha Solange sempre diz que minha experiência a ensinou a nunca aceitar menos do que merece num relacionamento. João Antônio se tornou psicólogo e trabalha ajudando pessoas com questões de identidade. Diz que minha história o inspirou a escolher essa profissão, porque entende o sofrimento, tanto de quem precisa esconder sua verdade, quanto de quem fica preso numa situação sem amor verdadeiro. Caçula é médico psiquiatra e trabalha especificamente com pessoas que enfrentam questões de identidade sexual e de gênero. Ele me conta que minha experiência com Marcelo o sensibilizou desde cedo para o sofrimento de pessoas que não podem viver sua verdade em sociedades preconceituosas. Mamãe, ele sempre diz, você e papai Marcelo foram vítimas de uma época cruel. Hoje tento ajudar pessoas que passam pelo que vocês passaram, mas num mundo onde há mais compreensão e aceitação. Tenho 9 netos que cresceram numa época muito diferente da minha, onde as pessoas têm muito mais liberdade para ser quem são, para fazer suas escolhas sem tanto julgamento social feroz. Quando eles me perguntam sobre minha juventude, sobre meu primeiro casamento, eu sempre conto a verdade de forma adequada à idade deles. Quero que entendam que o amor verdadeiro existe, mas que às vezes precisamos passar por experiências difíceis para reconhecê-lo quando ele finalmente chega até nós. Meus netos sabem que a vida pode ser complicada, que as pessoas podem estar lutando batalhas internas que não conseguimos ver e que a compaixão é sempre melhor do que o julgamento. Ensino a eles que nunca devem aceitar menos do que merecem num relacionamento, mas também que nunca devem julgar as pessoas por serem diferentes ou por fazerem escolhas que não conseguem compreender completamente. Durante todos esses anos, sempre me perguntei se fiz as escolhas certas, se poderia ter agido de forma diferente com Marcelo, se havia sido muito dura com ele quando descobri a verdade. Mas com o tempo e a maturidade, entendi que não havia outra saída possível naquela situação. Marcelo precisava de liberdade para ser quem realmente era, e eu precisava de um amor verdadeiro e completo. Nenhum de nós poderia ter encontrado a felicidade continuando a viver aquela mentira dolorosa. Hoje entendo que nossa separação foi um ato de amor próprio de ambas as partes, uma decisão corajosa, que permitiu que cada um de nós encontrasse seu próprio caminho para a felicidade. Marcelo pôde finalmente viver sua verdade em São Paulo, longe dos julgamentos da nossa cidade pequena, e eu pude construir a família dos meus sonhos com um homem que realmente me amava. Quando o Dr. Antônio ficou doente, nos últimos anos de sua vida, cuidei dele com todo o amor e dedicação que sentia. Foram momentos difíceis, vê-lo definhando dia após dia, mas também foram momentos preciosos onde pudemos reviver nossas memórias mais bonitas, falar sobre nossos filhos e netos, sobre a vida linda que havíamos construído juntos. Ele morreu em paz, em casa, cercado pela família que amava tanto, sabendo que havia sido um marido e pai maravilhoso. No seu leito de morte, ele segurou minha mão e disse: Cristina, obrigado por ter me dado os melhores anos da minha vida. Obrigado por ter sido a esposa e mãe perfeita que nossa família precisava. Quando você encontrou o amor de novo, depois de tudo que passou, isso me mostrou como você é forte e corajosa. Foram as últimas palavras que ele me disse, e eu as guardo no coração como um tesouro. Hoje, aos 71 anos, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, sinto uma gratidão imensa por todas as experiências que vivi,
até mesmo pelas mais dolorosas. Meu primeiro casamento frustrado me ensinou o valor do amor verdadeiro. Me preparou para reconhecer e valorizar o homem maravilhoso que Dr. Antônio foi para mim. Se não tivesse passado pela experiência terrível com Marcelo, talvez não tivesse dado o devido valor ao relacionamento lindo que construí depois. Às vezes, as experiências mais dolorosas da vida são as que mais nos ensinam, as que mais nos preparam para apreciar a felicidade quando ela finalmente chega. Ainda recebo cartas ocasionalmente de mulheres que ouviram minha história através dos meus filhos ou netos, mulheres que estão passando por situações difíceis em seus casamentos e precisam de coragem para tomar decisões importantes. Sempre respondo a cada carta, sempre ofereço meu apoio e minha experiência para ajudá-las a encontrar seu próprio caminho. Querida, eu sempre escrevo, você merece ser amada completamente, respeitada totalmente, desejada genuinamente. Se isso não está acontecendo no seu relacionamento atual, você tem o direito e a coragem de buscar algo melhor. A vida é muito curta para desperdiçarmos nossos melhores anos fingindo ser felizes quando não somos. Algumas dessas mulheres me procuram anos depois para contar como conseguiram reconstruir suas vidas, como encontraram o amor verdadeiro depois de saírem de situações impossíveis. Essas histórias de superação e recomeço aquecem meu coração e me fazem sentir que minha experiência dolorosa teve um propósito maior, que meu sofrimento pode ajudar outras pessoas a encontrarem sua felicidade. É reconfortante saber que compartilhar minha verdade pode iluminar o caminho de outras mulheres que estão perdidas na escuridão de relacionamentos sem amor. Nunca mais soube diretamente de Marcelo depois daquela troca de cartas nos anos 80, mas ocasionalmente ouço notícias sobre ele através de conhecidos que viajam para São Paulo. Soube que se tornou uma pessoa respeitada na comunidade onde vive, que conseguiu construir uma vida estável e aparentemente feliz com seu companheiro, que encontrou paz consigo mesmo depois de tantos anos de luta interna. Fico genuinamente feliz por ele ter conseguido encontrar seu lugar no mundo, ter encontrado pessoas que o aceitam e amam como ele é. Todos merecemos ser amados na nossa totalidade, sem ter que esconder partes de nós mesmos para ser aceitos. Às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse nascido numa época diferente, se Marcelo e eu tivéssemos se conhecido num tempo em que as pessoas tinham mais liberdade para ser autênticas, onde ele não teria sentido a pressão terrível de se casar com uma mulher para esconder sua verdadeira natureza. Talvez pudéssemos ter sido grandes amigos, talvez eu pudesse ter sido uma confidente que o ajudaria a aceitar quem ele era, ao invés de ser uma vítima da sua luta interna. Mas não posso viver de "e se". Posso apenas aceitar que vivemos na época que vivemos, com as limitações e preconceitos que existiam então. O que posso fazer é compartilhar minha experiência com as gerações mais novas, para que entendam que o preconceito e a falta de compreensão machucam todas as pessoas envolvidas, não apenas aquelas que são diretamente discriminadas. Marcelo sofreu terrivelmente por não poder ser quem era, mas eu também sofri por ter sido usada como escudo para sua verdade. Quando uma sociedade não permite que as pessoas sejam autênticas, cria-se um ciclo de sofrimento que afeta muito mais gente do que imaginamos. Hoje vejo meus netos crescendo num mundo onde existe muito mais diálogo sobre diversidade, sobre diferentes tipos de amor, sobre a importância de cada pessoa poder viver sua verdade sem medo. Claro que ainda existem preconceitos e discriminação, mas há também mais conversas abertas, mais compreensão, mais possibilidades para que as pessoas sejam felizes sendo quem realmente são. Isso me dá esperança de que futuras gerações não precisem passar pelo que Marcelo e eu passamos. Se contentem com menos do que merecem, seja num casamento, seja na vida profissional, seja em qualquer aspecto da existência. Todos nós, absolutamente todos, merecemos ser amados de verdade, respeitados profundamente, desejados genuinamente. E, principalmente, nunca julguem as pessoas pelas escolhas que fazem ou por quem elas são por natureza. Tanto Marcelo quanto eu sofremos terrivelmente com o preconceito e a incompreensão da sociedade da nossa época. Hoje vejo com clareza que ele
Não era um homem ruim ou malicioso. Era apenas uma alma perdida tentando sobreviver numa sociedade que não aceitava sua verdade mais profunda. A vida me ensinou que o amor verdadeiro existe sim, mas às vezes precisamos passar por experiências devastadoras para reconhecê-lo quando ele finalmente chega até nós. Minha primeira experiência matrimonial foi um fracasso completo, mas me preparou de forma fundamental para valorizar e viver plenamente o grande amor que encontrei depois com Dr. Antônio. Se não tivesse vivido aquele primeiro pesadelo, talvez não soubesse reconhecer e apreciar a bênção que foi meu segundo casamento. Às vezes Deus nos faz passar pelo vale da sombra da morte para que possamos valorizar verdadeiramente a luz quando ela finalmente aparece em nossas vidas. Espero do fundo do meu coração que minha história possa ajudar alguém que esteja vivendo uma situação parecida, que possa dar coragem para tomar decisões difíceis, mas necessárias, para buscar a felicidade verdadeira, para não se contentar com aparências quando se pode ter a realidade do amor. A vida é uma só, meus queridos, que estão me escutando com tanto carinho. Vivam ela de forma autêntica, com amor verdadeiro, com a coragem de ser quem vocês realmente são, no fundo da alma. Não desperdicem seus melhores anos tentando manter aparências sociais ou vivendo mentiras que só machucam todo mundo envolvido. Lembrem-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para buscar a felicidade que merecem. Eu tinha 25 anos quando refiz completamente minha vida, e na época isso parecia muito velho para uma nova chance. Muita gente dizia que uma mulher separada dessa idade já estava encalhada para sempre. Mesmo assim, não me deixei desencorajar. Acreditei que merecia uma nova oportunidade de amor. E encontrei não apenas um novo amor, mas o amor da minha vida inteira. Se eu conseguir reconstruir tudo depois de uma experiência tão traumática, vocês também conseguem superar qualquer dificuldade que estejam enfrentando agora. Tenham fé em vocês mesmos. Tenham coragem para fazer as escolhas difíceis e, principalmente, tenham amor próprio suficiente para nunca aceitar migalhas quando merecem o banquete completo da vida. O amor verdadeiro não dói, não humilha, não rejeita, não faz vocês se sentirem menos do que são. Quando o amor verdadeiro chegar, vocês vão saber na hora, porque é como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez, como se todas as peças da vida finalmente se encaixassem no lugar certo. Não tenham medo de esperar por esse amor. Não tenham medo de rejeitar relacionamentos que não os fazem completamente felizes. Quero também falar diretamente para as pessoas que, como Marcelo, podem estar lutando contra a sua própria natureza, tentando ser algo que não são para agradar a sociedade ou a família. Por favor, entendam que viver uma mentira não vai fazer vocês felizes e também vai machucar profundamente as pessoas que dizem amar. A verdade pode ser dolorosa no começo, mas é a única coisa que pode trazer paz real para suas vidas. O mundo hoje é muito diferente do mundo em que Marcelo e eu vivemos nossa história. Há mais compreensão, mais aceitação, mais possibilidades para que cada pessoa possa viver sua verdade sem tanto sofrimento. Se vocês estão numa situação parecida com a que Marcelo viveu, procurem ajuda profissional, busquem grupos de apoio, encontrem pessoas que passaram pela mesma experiência. Não tentem resolver tudo sozinhos, não tentem carregar esse peso terrível sem apoio. E, principalmente, não usem outras pessoas como escudo para esconder de vocês mesmos quem realmente são. Isso só vai criar mais sofrimento para todo mundo envolvido. Sejam honestos consigo mesmos primeiro, depois sejam honestos com as pessoas que amam. A verdade pode ser difícil, mas a mentira é sempre mais destruidora. Para os pais e famílias que podem estar ouvindo esta história, quero dizer que o amor verdadeiro não tem condições. Se seus filhos são diferentes do que vocês esperavam, se fazem escolhas que vocês não entendem, lembrem-se de que eles não escolheram ser assim como vocês não escolheram ser heterossexuais. O amor de família deve ser incondicional, deve ser um porto seguro onde cada pessoa pode ser aceita e amada exatamente como é. Não forcem seus filhos a viver mentiras para satisfazer expectativas sociais. Isso só vai trazer
sofrimento para toda a família. Meu pai, apesar de toda sua simplicidade e dos preconceitos da época, entendeu algo fundamental, que eu merecia ser feliz, ser amada, ser respeitada. Ele não hesitou em me defender quando precisei, mesmo que isso significasse enfrentar toda a sociedade da nossa cidadezinha. Sejam como meu pai foi comigo. Priorizem a felicidade dos seus filhos acima das opiniões alheias. Defendam o direito deles de serem quem realmente são. Apoiem-os nas decisões difíceis que precisam tomar para encontrar sua própria felicidade. Durante todos esses anos, muitas pessoas me perguntaram se eu guardo rancor de Marcelo, se o culpo pelo sofrimento que passei. A resposta é não. Não guardo rancor algum. Com o tempo e a maturidade, entendi que ele também foi vítima das circunstâncias, da época cruel em que vivemos, da sociedade que não permitia que ele fosse autêntico. Hoje sinto apenas compaixão por aquele jovem atormentado que tentou desesperadamente ser algo que não era, e gratidão por ele ter finalmente encontrado coragem para me contar a verdade, mesmo sabendo que isso destruiria nosso casamento. Se Marcelo estiver ouvindo esta história, onde quer que esteja, quero que saiba que o perdoei completamente há muito tempo, que entendo que você fez o melhor que pôde numa situação impossível e que espero sinceramente que tenha encontrado a paz e a felicidade que tanto procurava. Nossa história foi dolorosa, mas também nos ensinou lições valiosas sobre coragem, sobre honestidade, sobre a importância de vivermos nossa verdade, mesmo quando isso é difícil. Antes de terminar, quero fazer um pedido especial para todos vocês que me acompanharam até aqui nesta jornada emocionante. Se esta mensagem tocou o coração de vocês de alguma forma, se sentiram que aprenderam algo importante, se acreditam que essa história pode ajudar outras pessoas, eu os convido a se inscrever neste canal se ainda não são inscritos. Deixem aquele joinha no vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. E, principalmente, compartilhem nos comentários suas próprias experiências, suas próprias histórias de superação, suas próprias lições de vida. Quero muito saber sobre vocês, sobre como esta história chegou até aí, sobre o que sentiram ouvindo minha experiência. Digam-me de que cidade, de que estado vocês estão me ouvindo. Isso me deixa imensamente feliz, saber que minhas palavras estão viajando pelo Brasil inteiro, chegando até corações que precisam ouvir esta mensagem de esperança e coragem. Se vocês também passaram por situações difíceis em relacionamentos, se também tiveram que tomar decisões corajosas para recomeçar a vida, compartilhem conosco. Suas histórias podem inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Esta comunidade que se formou aqui é muito especial para mim. Vocês não são apenas espectadores, são parceiros nesta missão de levar esperança, coragem e amor para pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo, que precisam saber que é possível recomeçar, que é possível encontrar a felicidade verdadeira mesmo depois das experiências mais dolorosas. Juntos, podemos criar uma corrente de luz que chegue a cada pessoa que precisa ouvir que merece ser amada completamente. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente, que proteja seus corações, que ilumine seus caminhos, que traga para suas vidas o amor verdadeiro que todos merecemos. Que cada um encontre sua própria versão de felicidade, como eu encontrei a minha depois de tanto sofrimento. Lembrem-se sempre, vocês são amados, vocês são valiosos, vocês merecem toda a felicidade que a vida pode oferecer. Um abraço carinhoso e cheio de amor desta avó que aprendeu que a vida vale a pena quando vivida com verdade, coragem e muito, muito amor. Obrigada do fundo do coração por me ouvirem, por compartilharem este momento tão especial comigo, por fazerem parte desta família linda que se encontra aqui para dividir experiências, apoiar uns aos outros e espalhar luz pelo mundo. Até logo, meus queridos, e que suas vidas sejam sempre abençoadas com muito amor verdadeiro.